Concentração do zinco. O expoente é 1, então não precisa colocar. Concentração do HCl. O expoente também é 1. Então, nesta reação aqui, a lei cinética seria esta. Para a segunda, repete o mesmo esquema, V igual a K. A concentração do HCl, o expoente é 1 também. Vezes a concentração do óxido de bário, que é o BaOH2. Aqui, mais uma vez, ó, os reagentes têm como índice 1 também, ó. Então, seria V igual a K vezes, ó, concentração do ácido sulfúrico H2SO4 vezes o NaOH e, por último, ó, nesse caso aqui, eu tenho 1 como sendo o índice para o ácido fosfórico e 3 para o hidróxido de sódio. Então, aqui será V igual a K vezes a concentração do H3PO4 o expoente, no caso, é 1, então não coloca, vezes a concentração do NaOH elevada ao seu expoente, que no caso é 3. Nesse caso, nós vimos como se escreve a lei cinética. Nós vamos falar um pouco agora sobre os conceitos relativos à lei cinética. Eu vou trocar aqui a apresentação. Sim, vocês estão anotando? Tá dando para ver aí? Querem que eu volte o slide um pouquinho? Tá ok aí? Pode continuar? Então, nós vamos voltar um pouquinho para o slide da nossa penúltima aula. Só para relembrar só para a gente falar algumas coisas sobre a lei cinética, né? Nós vimos que para escrever a lei cinética, nós precisamos da equação química, né? Nós aprendemos a escrever a lei cinética a partir da equação química, né? Onde, na lei cinética, nós temos V sendo a velocidade, K, a constante de velocidade, esse A, dentro dos colchetes, a gente lê como sendo a concentração da substância A, e esse B, dentro dos colchetes, é a concentração da substância B. Lembrando que na lei cinética, nós utilizamos somente
os reagentes, ou seja, quem aparece antes da setinha, porque são os reagentes quem definem a velocidade da reação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses termos aqui, ó, que nada mais é do que o índice estequiométrico que a gente pega lá da equação, ou seja, o númerozinho de mols que antecede a molécula. O que é esse A e esse B? Esse A e esse B é o que a gente chama de ordem de reação, né? O expoente que a gente coloca lá na concentração, quando vai escrever a lei cinética, é chamado de ordem de reação. É ele quem informa como é que se relaciona velocidade com concentração, né? Então, aqui, esse númerozinho pequeno, que é colocado como expoente, é a ordem de reação. No caso, para esta reação que está aí aliás, para esta lei cinética que está aqui, ó, eu teria que A é a ordem de reação em relação ao reagente A, né? B é a ordem de reação em relação ao reagente B. E quando você soma A mais B, você tem a ordem global de reação. Então, a ordem global é a soma das ordens para cada reagente, ou seja, é a soma dos expoentes aqui. Então, por exemplo, quando a gente considera essas reações aqui, né, essas leis cinéticas aqui. Ó, aqui o expoente é 1. Então, esta seria a ordem de reação para o zinco. Aqui também o expoente é 1. Então, esta seria a ordem de reação para o ácido clorídrico. Se eu quero saber a ordem global de reação, basta somar 1 mais 1, que dá igual a 2. Então, 1 é a ordem de reação em relação ao reagente zinco. 1 também é a ordem de reação em relação ao reagente ácido clorídrico, que é o HCl. E 2, que é o somatório das duas ordens, dá a ordem global. Então, a ordem global para essa reação seria 2. A mesma coisa a gente observa para a reação 2 e a reação 3. Já que em ambos os casos o expoente é 1. Então, seria 1 para o HCl nesse caso, 1 para o óxido de bário nesse caso, e 1 mais 1 para a ordem global desta reação. Aqui da mesma forma, 1 para o ácido sulfúrico, 1 para o hidróxido de sódio e 1 mais 1 igual a 2 para a ordem global. Quando eu venho para esta outra reação aqui, ó, é um pouquinho diferente. A gente viu que a ordem de reação para o ácido fosfórico é 1. Então, esta é a ordem de reação em relação ao ácido fosfórico. Já para o hidróxido de sódio, nesse caso, é 3. Então, 3 é a ordem de reação para o hidróxido de sódio. E a ordem global de reação seria 1 mais 3, que seria igual a 4. Então, 4 seria a ordem global em relação a esta reação aqui, que é a reação 4. Simone, Oi. eles estão falando que não estão entendendo, porque está só cortando. O vídeo tá ruim, é? É a internet, ou aqui ou daí. Desde ontem que não está muito bom, eu vou desligar a minha câmera, porque disseram que quando desligar a câmera melhora, né? Aí eu vou ver se melhora aqui, tá? Tá bom. Obrigada. Eu vou voltar para um exemplo que a gente já trabalhou ele, tá? Mas eu vou reescrever a ordem de reação para este exemplo aí, tá? Somente a lei cinética e a ordem de reação.
Vocês estão conseguindo ouvir direito agora ou continua travando? Continua travando, gente? Tá ok, né? Então, a reação que a gente vai trabalhar é essa daqui. Vamos fazer a lei cinética para esta reação. A gente já fez, a gente vai só refazer, né? Então, é V igual a K. Aí, quem é o primeiro reagente? A. Então, vezes a concentração de A. Qual é o número que antecede A? Não aparece. Então, é 1. Então, eu elevo isso daqui a 1 vezes o reagente B aí. Ó. Então, a concentração do reagente B elevada ao seu expoente e será 2. Pronto. Então, aí nós temos a lei cinética. Na lei cinética, nós temos que aprender a ler o que é que significa cada um dos termos, né? Nós temos que V é a velocidade de reação, K é a constante de velocidade, o A dentro dos colchetes significa o quê? Concentração do reagente A. O B dentro dos colchetes significa o quê? Concentração do reagente B. Outra coisa que nós temos na lei cinética são esses expoentes, que a gente traz de onde? Lá da equação. É o índice estequiométrico. Então, o que são esses expoentes? É isso que eu estou falando para vocês. Esses expoentes são chamados de ordem de reação. Tá ficando lindo aí, mas... Então, o que é a ordem de reação? É o expoente que a gente coloca na lei cinética aí, né, na forma de potência, para a concentração. É ele que informa como é que velocidade e concentração variam. Por exemplo, aqui nesse caso, a velocidade varia na mesma proporção que A, porque o expoente é 1, e varia com o quadrado, né, elevado ao quadrado, de B, porque o expoente é 2. Então, a ordem de reação para A é 1. A ordem de reação para B é 2. Agora, eu sei que não está tão bonitinho aí para ler, mas vamos tentar, né? Só um segundo. Agora eu quero que vocês me respondam, tá? Nessa primeira aí, onde eu tenho V igual a K, vezes a concentração de zinco, vezes a concentração de HCl. Qual é o expoente do zinco aqui? Que número é que tem aqui, já que a gente não está vendo? Me respondam, quanto é? Pode fazer o gesto, se quiser aí. 1, 2, 3. Qual é o númerozinho? Número 1, perfeito. Então, esse número 1 é a ordem de reação em relação ao zinco. O que é que significa isso? Que velocidade varia da mesma forma como a concentração do zinco varia. Como assim? Se a concentração do zinco aumentar o dobro, a velocidade da reação também aumenta o dobro. E assim por diante. Qual seria o númerozinho aí para o HCl? Se não aparece nada, é porque é 1 também.
Então, esta é a ordem de reação em relação ao HCl. Então, vai ser da mesma forma que o zinco. O que aumentar na velocidade, aumenta na concentração e vice-versa. Então, estas são as ordens de reação. Um para o zinco e um para o ácido clorídrico. A ordem global de reação é a soma dos dois. Então, quando eu faço 1 mais 1, 2. Então, quando se pedir a ordem global, é simplesmente somar os expoentes lá da lei cinética. O mesmo a gente observa para essas reações que a gente fez aqui. E o que vai mudar é esta última, onde a ordem global, aliás, a ordem de reação para o ácido fosfórico é 1, para o hidróxido de sódio é 3. Então, ó, o que é que isso significa? Significa que a velocidade varia da mesma forma que varia o ácido fosfórico, ou seja, se a concentração do ácido fosfórico aumentar o dobro, a velocidade também aumenta o dobro. Já em relação ao hidróxido de sódio, que é o NaOH, o índice aqui, o expoente, é 3. Ou seja, quando é 3 é elevado ao cubo, né? Então, quer dizer que a velocidade aumenta com o cubo da concentração de NaOH. Então, a ordem de reação mostra como é que velocidade varia quando a concentração variar. Aqui eu tenho as ordens de reação de algumas reações aqui, certo? Nós já temos aqui já a lei cinética, né? Então, ó, aqui, por exemplo, a ordem global dessa primeira é 0. Por quê? Porque não tem nenhum reagente aqui, não tem nenhuma substância, né? Já aqui a ordem é 1, tá vendo? É 1, então a ordem 1 é a ordem do próprio reagente. Aqui ele vai dizer que a ordem global da reação é 2. O que significa? Que a ordem de A seria 1 e a ordem de B também seria 1, porque 1 mais 1 é 2. Aqui eu teria a concentração de A elevada a 2. Só tem esse reagente aqui. Então, a ordem de reação é 2. Ó, aqui, a ordem de A é 2. A ordem de B, se não aparece nada, é 1. Então, a ordem global só pode ser 3, porque 2 mais 1, 3. Aqui, novamente, ó, é só o contrário. Aqui, quem é 1 é a ordem de a ordem de B é 2, 1 mais 2, 3. E aqui eu tenho 2 como sendo a ordem de A e 2 também como sendo a ordem de B. O somatório dos dois dá 4. Portanto, 4 é a ordem global. Entenderam como é que a gente retira ou descobre a ordem global de uma reação? Basta somar as ordens de reação de cada um dos reagentes. Então, aqui, até aqui, nós aprendemos a escrever a lei cinética. A partir da lei cinética, nós aprendemos como é que funciona os termos aí, né? De ordem de reação, como é que varia a concentração em relação à velocidade e vice-versa. Então, esta é uma das formas da gente descobrir a lei cinética a partir da equação química. Agora, nós vamos ver outras formas. Ó, eu quero que agora vocês façam a lei cinética para essas duas reações. Eu quero a lei cinética
Eu quero que vocês façam também, que vocês identifiquem a ordem de reação para cada reagente e quero que vocês falem também sobre a ordem global. Que vocês calculem, demonstrem a ordem global. É um exercíciozinho aí bem rapidinho. Tudo ok? Dá para vocês fazerem? Tá certo? Vamos lá então, né? Pronto, gente, já fizemos? Podemos então, né? Então, ó, para o primeiro, eu teria V igual a K vezes a concentração de A vezes a concentração de A. Aí eu pergunto a vocês, quando eu tenho dois valores iguais sendo multiplicados, eu posso colocar na forma de potência? Seria, no caso, A elevado a quanto? A vezes A é A elevado a quanto? Ao quadrado. Ao quadrado, perfeito. Então, eu poderia escrever, se deixasse assim, não estava errado não, tá, gente? Mas eu poderia escrever V igual a K vezes a concentração de A elevado a 2. É a mesma coisa, né? Aí, nesse caso, eu teria... O meu resultado eu coloquei, não tem essa parte de já completar, tá? A flecha. Aí eu coloquei igual ao quadrado, sem colocar o V. Isso. Coloco 2. Certo. Mas você também poderia deixar dessa forma, não tem problema nenhum.
Então, ó, 2 será a ordem de reação para A, e 2 também será a ordem global, já que a única substância aí envolvida é A. Então, eu tenho, coincidentemente, que a ordem global e a ordem de reação são a mesma coisa. Isso vai acontecer sempre que eu tiver um único reagente, né? Então, esse seria para a primeira reação, seria essa a resposta. Essa seria a lei cinética. 2 seria a ordem de reação. E 2 também seria a ordem global, sendo 2 a ordem de reação em relação a A e 2 a ordem global. Para esta segunda reação, Ei, cadê a entrada daquele carro? Ei, Simone, cadê a oi, entrada do carro? repetir? É, só tampar, tá global. Tudo bem. Sobre a ordem, né? Ó. 2 é o expoente, né? Então, 2 é a ordem de reação para o reagente A, porque a ordem de reação do reagente é o expoente que acompanha ele. Como nesta reação nós temos um único reagente e a ordem de reação global é a soma dos expoentes de todos os reagentes, então aqui no caso, a ordem de reação para A é a mesma ordem global, certo? Então eu vou ter o mesmo valor para ambos, ok? Por exemplo, se aqui fosse um 1 em vez de 2, então 1 seria a ordem de reação para A e também seria a ordem global. Então, o número que tivesse aqui, como eu tenho somente um único reagente, seria tanto a ordem de reação para o reagente, como seria a ordem global da reação, certo? Ok? Então, para a outra reação aí, nós temos. Agora nós temos reagentes diferentes. Consertem aí essa reação, porque esse 2 deveria estar antes, viu? Acho que foi na hora de digitar que teve alguma coisa errada. Então, esse 2 é antes. E ele não existe aqui, tá bom? Consertem aí. Então, primeiro, a lei cinética. Como é que fica? V igual a K. Depois do K, o que é que vem? Vezes água colchete. Vezes A no cochete, que a gente lê como sendo a concentração de A elevado a quanto? Então, elevado a 2, onde 2 é o índice estequiométrico, vezes o que agora? A concentração de B. Qual é o expoente para B? Aí não precisa colocar. Perfeito, não precisa colocar. Então, aqui escrevi a lei cinética. Vamos ver agora, então, como seria a ordem de reação. Ó, como nós temos 2 reagentes, então agora a gente vai ter a ordem de reação para A e a ordem de reação para B. Então, a ordem de reação para A é o seu expoente, portanto, será 2, perfeito. E a ordem de reação para B será quanto? Quanto, gente? Ó, o expoente aqui é quanto? Então, a ordem de reação para B é 1,
sem dificuldade. Desconsiderem essa reação aqui de baixo, tá? A ordem global de reação é muito simples. Como é que a gente faz? Soma a ordem de A com a ordem de B. Então, seria 2 mais, que é igual a 3. Então, esta seria a ordem global para esta reação. Entendido? Só um pouquinho. Simone? Oi. Ah. Quando eu somo A com B, eu tenho a ordem global, que é 3. Pronto, então agora, faltam aí mais ou menos 10 minutos para terminar a aula. Então, dá tempo da gente ver um pouquinho sobre outras maneiras de se determinar a lei cinética, tá? E é isso que nós vamos ver agora. Ó, muitas vezes a gente tem os reagentes, mas a gente não tem a equação química. Porque quando a gente trabalha aqui, por exemplo, nesta reação, nós tínhamos a equação química. E a partir da equação química é bem facinho determinar a lei cinética. Só que muitas vezes nós não temos a equação química, mas ainda assim é possível determinar a lei cinética se eu tiver os dados experimentais da reação em questão. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, essa lei cinética ela é escrita a partir do momento que a gente descobre como é que a concentração varia e a velocidade varia. Então, é isso que nós vamos ver agora. Como é que a gente define a lei cinética a partir de dados experimentais, certo? É isso que nós vamos ver. Para isso, nós precisamos ter os dados experimentais de uma reação. Nós vamos começar com um exemplo aí. Sabe-se que NO e H2 são reagentes de uma reação, cuja equação é desconhecida. Porém, se conhece os dados experimentais da concentração dos reagentes e da velocidade de cada um. Então, é o que eu tenho aqui. Ó. Presta bastante atenção. Aqui eu tenho o experimento 1. Eu tenho a concentração do NO no experimento 1, que no caso é 0,1 mol por litro. Eu tenho a concentração do hidrogênio, H2, que também é 0,1. E nesse instante de reação, a velocidade é 1,2. Então, eu tenho aí esses dados para um experimento relacionado com esses dois reagentes. Em um segundo experimento, a concentração do NO se manteve constante, manteve-se igual à concentração do primeiro. Já a concentração do H2 aumentou 2 vezes, foi o dobro, tá vendo? E quando isso aconteceu, a concentração a velocidade também aumentou o dobro. Então, o que é que nós podemos concluir nesses dois experimentos? Que quando a concentração dobra, a velocidade também dobra. Estão acompanhando comigo? Quando a concentração aumenta o dobro, a velocidade também aumenta o dobro. Quando isso acontece, nós dizemos que a ordem de reação para aquele reagente é 1. O que é que isso significa? Sempre que a ordem for 1, reagente e velocidade variam da mesma maneira. O que aumentar em um, aumenta no outro. Ou seja, se a concentração dobra, a velocidade também dobra. Se a concentração triplica, a velocidade também triplica. Então, essa é
a importância de se conhecer a ordem de reação. Por exemplo, quando eu pego aqui esta reação que a gente fez agora por último, a ordem de reação de B é 1. O que é que a gente tem que concluir a partir disso? Se B aumentar o dobro, V também aumenta o dobro. Se B aumentar 3 vezes, V também aumenta 3 vezes. Então, sempre que a ordem for 1, a velocidade varia na mesma proporção que a concentração. Agora vamos ver como é que se comporta em relação ao NO. Ó, quando você considera aqui o segundo e o terceiro experimento, a concentração do NO aumenta 2 vezes. Foi de 0,1 para 0,2. Quando isso aconteceu, a velocidade foi de 2,4 para 9,6. Aumentou 4 vezes. Aí veja, 4 não é o quadrado de 2? Ou seja, a velocidade aumenta com o quadrado do que acontece no aumento lá da concentração. Então, aumentou com o quadrado. Por exemplo, se aqui fosse 3 vezes, e aqui fosse 9 vezes, continuaria aumentando com o quadrado, já que 9 é o quadrado de 3. Então, sempre que varia e aumenta com o quadrado, quer dizer que aquela reação é de ordem 2. Aqui eu tenho como fazer essas continhas, né, para descobrir essa ordem. Por exemplo, para o NO, 2 foi o que aumentou na concentração. 4 foi o que aumentou na velocidade. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aí, tá? Então, retomando. 2 foi o que aumentou na concentração. 4 foi o que aumentou na velocidade. Para eu descobrir a ordem, eu tenho uma continha, onde o que aumentou na concentração, que no caso é 2, elevado à ordem de reação, vai ser igual ao que aumentou na velocidade. Então, no caso, 2 elevado a n, que eu estou querendo encontrar, é igual a 4. Para que essa igualdade seja válida, né, qual é a potência que eu coloco aqui para ser igual a 4? 2 elevado a 2. Então, n é igual a 2. Mas, como eu já falei para vocês, existe uma forma de deduzir sem precisar fazer conta. Olha o que varia na velocidade e na concentração, né? Para o hidrogênio aqui, ó, de novo, o que aumentou na concentração para o hidrogênio? Foi de 0,1 para 0,2, então aumentou 2 vezes. O que aumentou aqui para a velocidade? 2 vezes também. Então, na minha continha, 2 elevado a n igual a 2. Para que essa igualdade seja válida, qual é a potência que eu tenho que ter aqui? 2 elevado a 1. Então, n é igual a 1. Então, para definir a partir de dados experimentais, como é que você faz? Olha o que variou na concentração e olha o que variou na velocidade. Se variar na mesma proporção, ou seja, um dobra, o outro dobra, um triplica, o outro triplica. Então, é porque a ordem é 1. Beleza, na nossa próxima aula a gente continua, conclui e faz questões. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Você aqui o ok de Edson? Lele do meu tá, né? O meu tá. Só não matemática não. Pronto, aí ficou voltando. Matemática 2. Evelyn, Bruno, Caio, Jalana, Eduarda, Jackson, Jefferson, João Marcos. Não, pelo amor de Deus. Laisa, Maria Eduarda, Jamile, Joyce, Maria Joyce, quer dizer, Socorro, Micael, Pedro Lucas, Rafael Jefferson e Vitor Emanuel. Não vai, pois é, ó. Sim, Rafael, deixa eu olhar. Tu também, né, Rafael? Gente, ó, lembrando. Já não, tá? Até amanhã, quem umas 5 horas, quem quiser mandar, pode mandar. 5 horas eu tô fazendo o levantamento, viu? 5 horas da manhã? Eu acordei 3, Guilherme. Tu nem deu pra 3. tá todo mundo aqui. Todo dia. Aí, ó, matemática 1, que é o que nós vamos fazer agora. Ai, senhor. Evelyn, aí Bruno, Caio, Ega, Talana, Eduardo, agora Jackson, Jefferson, João Marcos, Joyce Luana, Laisa Luan, Maria Eduarda, Maria Emília. Não, desculpa, Maria Emília, tu não. Maria Jamile, Maria Joyce, Maria de Socorro, Micael, Pedro Lucas, Rafael Jefferson, Cali, Thalita e Vitor Emanuel. Lindo, pense. Coisa bonita. Chorar, chorar. Para que a atividade. Posição de 2 pontos. Aí eu coloquei a atividade. Olha assim. Vou pegar meu caderno. Tá funcionando, bebê? Ó, as páginas são 118, 185, 187, 189, 200. Aí, na 187 foi. Na 187 é a questão 13. Questão 13. Na 189 é a questão 19. Um, 2 e 3. E na 210 é a questão 7 e 8. Ó, a questão 8, a 19, a primeira, a segunda, não tinha nada para fazer conta, era só para vocês dizer se era verdadeiro ou falso, justificar. A primeira, a segunda e a terceira, essas aqui era só para dizer se era poliedro ou não poliedro.
que era a única de fazer conta, que aí você ia encontrar as faces, e a oitava. Matemática 1 e matemática 2. A do ano passado, né? É, eu tô também. Agora, beleza, vou botar tudo em dia hoje. Pronto, aí para hoje. Para hoje eu já coloquei lá. Ei, Pedro, tu vai estudar para o OBN, né? Para o OBN. Vai. Dia 6, viu? Vai tirar a medalha de ouro. Não passei não sou burro de matemática. Você não. De novo. De novo. Pelo menos corrigir algumas, né? Para ver se esse povo. Vai tirar no Romão, né? Vai ser no Romão, todo mundo do tabelião. É todo mundo tabelião? Não, E passou, mulher, para a segunda fase. Aqui só quem? Foi Maria Luísa, foi Pedro. Tem mais? Verdade, quem foi? Eu não gosto de Romão, não gosto de Maratá. Maria Luísa. Não, eu gosto do dia de lá, né? Pedro, Thalita. Maratá é muito difícil, né? Morando no centro. Gente, ó, eu vou fazer algumas correções aqui dessa atividade de matemática 1, tá? Do jeito que eu fiz com matemática 2 com vocês. Só que lembrando, quem já em casa quiser dar uma olhadinha no conteúdo depois desse aqui, né? Depois de relação de Euler, poliedro de Platão, a gente vai iniciar prisma e pirâmide, tá? Então, eu já coloquei lá no Google Sala de Aula, já coloquei o slide, todo que dá o resto desse mês, e já pegando um pouquinho de novembro todinho, tá certo? Prisma e pirâmide. Aí eu coloquei lá um slide de todo o conteúdo e coloquei um PDF, que era o que eu queria trabalhar, que eu quero trabalhar nessa semana. Fazer aqui uma correçãozinha. Pegar alguma coisa. Era melhor que Não é melhor ir para conteúdo? sim, né? Pode ser. Eu não acho ruim, não. Pronto, vamos. Na hora. Explicar por vida não assiste, não dá preguiça. Mas essa atividade foi pegar Melhor, né? Porque o que Guilherme me disse ontem, né? O conteúdo que coloca lá, ele nem olha. mas não vai fazer na atividade. Na verdade, ele enviou um e pronto.
R$20 pra aceitar aí. Tem que pagar, meia hora. Pronto. O que a gente vai estudar é que Ei, Lelê, até hoje eu não sei. É licença, não sei não. não acredito, não. Onde pode acreditar? É o que eu sei. Aí não sei nem teorema de Tales, não sei nada. Ô, porque eu devia estar eu tô lá, passando isso. Você só sabe isso. Ali no primeiro ano. Lele das mentiras do Léo, ele passa o dia todo falando com o povo lá da China. Tava dizendo 4 coisas estudando. Aí, e eu. Vamos tacar um pé na cabeça. Parecido. Baixei. Não, tô na academia. Pois, Guilherme, é fácil demais. É só você ter em mente onde é o ângulo que a questão está. Para tu calcular o seno, o cosseno, a tangente. Tem um homem que fez até uma musiquinha para decorar uns anos trocados. Eu acho que você Eu não sei o nome dele, não. Cadê? Cícera Maria, quem cantava com o menino, eu acho que hoje é o 3º ano. Lele da série coloca o bico dele pra trabalhar. Ele é aquele carequinha? É um gol. É matemática no papel, o canal dele. Tem que dar quem tem mais. Tá. Ah, É porque assim, ó, Guilherme, quando vai trabalhar o seno, cosseno, a tangente, de um triângulo qualquer, tu tem que ter em mente primeiro isso aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele tem um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus, onde o lado oposto a ele vai ser quem? A hipotenusa. E os demais vão ser quem? Os catetos. Aí, para me identificar qual é o cateto oposto e qual é o cateto adjacente, né, porque nós sabemos que o teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Aí, quando a gente já vai trabalhar as razões trigonométricas, que é seno, cosseno e tangente, aí a gente vai ter que identificar quem será o cateto oposto e o adjacente. Então, o que é que nós vamos fazer? A questão ela vai lhe dar um ângulo lá, seja ele de 30, de 40, de 65, ou mesmo um ângulo alfa, tá? Então, eu sei que a hipotenusa sempre vai ser o oposto do ângulo reto. Nesse triângulo vai ter que ter esse ângulo reto. E o cateto oposto é o oposto ao ângulo que a questão lhe deu. Ou um ângulo de 45, ou um ângulo de 60, ou um ângulo alfa, ou um ângulo beta. Então, quem é que está oposto a esse ângulo aqui? Nesse cateto? Então, esse cateto aqui é o cateto oposto. E o cateto adjacente, ele fica vizinho ao ângulo da questão. Então, aqui é o cateto adjacente. Então, eu tenho que ter em mente isso aqui, porque quem vai estar vizinho ao ângulo é o cateto adjacente, e quem vai estar oposto a ele é o cateto oposto. Porque esse ângulo ele pode vir aqui, como ele pode vir aqui. Ó.
Quando ele vir aqui, então aqui não vai ser o cateto oposto, vai ser quem? O adjacente. O oposto já vai ser aqui. Então você tem que entender isso aí. Sim, Leder, mas o que é que eu vou precisar para me calcular seno, cosseno e tangente? Porque o seno, de qualquer ângulo, é o... Ele passou até um macetezinho. O cosseno. Vai escrevendo aí. Tá. Então o seno vai ser quem? O cateto oposto. Não, mulher, eu vou dizer. Ah, tá. Ah, desculpa, mulher. Pronto. Deixa eu colocar aqui cosseno e tangente. Pronto. Diz aí, Rosa. No cosseno e no seno, coca. Não. CO no cosseno. Vai. Não é no cosseno, não? Não. Seno é cateto oposto. Cosseno é cateto adjacente. Aí bota o K aí. Coca. Aí H nos dois. Isso. E coca embaixo. Exatamente. Muito bem. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre a cateto adjacente. Muito bem. Coca aí, boa. Coca. Aí você divide coca. Có com seno e K com cosseno. E coca com a tangente. Muito bem. Pronto, aí você tendo esse macete aí, Guilherme, você descobre o que você quiser. Mas eu achava que era o contrário. Não, vai ser o contrário, dependendo daqui, ó, do que a pessoa vai ver. Eu tenho até um argumental aqui, sobre aqui, ó. Aí assim, ó. Aí, lembrando também que aí a gente tem que ter em mente o que a questão está pedindo, se a questão. Aí, por que eu sempre oriento que vocês tirem os dados da questão, os valores que a questão tem? Porque aí fica mais fácil de jogar na fórmula, seja ela do seno, do cosseno, da tangente, do que for lá de Pitágoras, seja lá o que for. Que aí você substitui os valores e encontra o que a questão está pedindo. Outra coisa é o seno, cosseno e a tangente de, vamos supor, 69. Quanto seria o seno de 69? Porque assim, nós temos os ângulos notáveis, que esses aqui não vai mudar. Ou seja, seno de 30 graus vai ser quem? 1 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Só que aí, Leleda pediu lá na questão seno de 69. Aí como é que eu faço? Aí vocês vão ter que estudar a tabela trigonométrica, que é um monte de valores que tem. Aí sempre que isso vier, a questão ela vai lhe dar. Vamos supor, seno de 69, ela vai dizer qual é o seno de 69. Aí você só substitui na fórmula, tá certo? Só que dos casos notáveis, ela não lhe diz. Você tem que aprender. Tá bom? Depois eu vou pregar essa figurinha ali, porque qualquer coisa serve para vocês. Mas é praticamente isso. Agora, eu não tenho nem como eu perguntar, né? Tá aparecendo o slide? Mas eu acredito que sim, né? Porque como vai ser gravado, então era... Eu acho que vai estar aparecendo, vai estar passando. Olha, já sabe. Pronto, ó, gente. Aí nós temos, ó. Primeira, conteúdo que nós vamos estudar aí, né? Prisma. E pirâmide vai ser prisma. Tá? É uma figura geométrica. O prisma é um sólido geométrico que faz parte dos estudos de geometria espacial. É caracterizado por ser um poliedro convexo. Gente, o que é um poliedro convexo? Ele é fechadinho. Isso, ou seja, não tem uma parte quebrada onde eu traço uma reta, né? E essa reta não fique no todo o plano. Muito bem.
com duas bases, polígonos iguais. Ou seja, essas duas bases desse prisma vão ser o quê? Iguais. Congruentes e paralelas. Além das faces planas laterais, paralelogramas. Aí tem aí a composição do prisma. Quais são os elementos que nós podemos encontrar no prisma? Nós podemos encontrar a base, aresta lateral, face lateral, altura, aresta da base e a outra base. Então, nós vamos ter duas bases, né? Onde nós vamos ter esse prisma em dois planos. Olha aí o plano beta e o plano alfa. Tá vendo aí, ó, dois planos, o plano beta e o plano alfa. Onde nós vamos ter aí essas bases. As bases vão ficar nesse plano, tá certo? Seja lá o plano qual for. Os elementos que compõem o prisma são base, altura, aresta, vértices, faces laterais. Assim, as arestas das bases do prisma são os lados das bases do polígono, enquanto as arestas laterais correspondem aos lados das faces que não pertencem às bases. O vértice do prisma são os pontos de encontro das arestas e a altura é calculada pela distância entre os planos das bases. Ou seja, vocês já sabem de cor e salteado como é que encontra aresta, como é que encontra a face, como é que encontra as vértices. As vértices são quem, meu povo? Os pontinhos, né? Onde ligam uma linha para outra. E essa linha é o quê? Aresta. E as faces vão ser o quê? Os lados, né? Pronto. Aí temos aí a classificação dos prismas. Os prismas são classificados em retos e oblíquos. Eu costumo dizer que os prismas eles podem ser retinho ou então inclinado, caidinho. Então tá aí duas figuras de um prisma reto e de um prisma oblíquo. Eu acho que ninguém tem dúvida em questão de prisma reto e prisma oblíquo, não é isso? Oblíquo é aquele inclinado, tortinho, e aí sucessivamente. Prisma reto possui arestas laterais perpendiculares à base, cujas faces laterais são retângulos. Desculpa. Prisma oblíquo possui arestas laterais oblíquas à base, cujas faces laterais são paralelogramas. Então, tá aí as duas figurazinhas, ó, do prisma reto e do prisma oblíquo. Aí nós temos aí outros tipos de prisma, de acordo com o formato da base. Os prismas são classificados em triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal e octogonal. Triangular, base formada por um triângulo. E as laterais, gente, seria o quê? Retângulos, muito bem. É um prisma quadrangular. Base formada por quadrado. Prisma pentagonal. Base formada por pentágono. Ou seja, gente, o que é que vai diferenciar? As bases. Vocês vão analisar nesses prismas as bases. Porque as laterais, elas vão ser o quê? Retangular. Tá certo? Então, o que é que vai diferenciar vai ser essas bases. Aqui aí as figuras, né? Cada uma representando. Figuras de prismas segundo suas bases. Aí, os chamados prismas regulares são aqueles cuja base são polígonos regulares e, portanto, formados por prismas retos. Note que, se todas as faces do prisma forem quadradas, trata-se de um cubo. Se todas as faces forem paralelogramos, o prisma é um paralelepípedo. Aí fique atento. Para calcular a área, que é o que nós vamos quebrar nossa cabeça, né, gente? Não que seja difícil, porque vai ter a fórmula, Rosa. Então, jogar a fórmula é só substituir, gente. É só vocês encontrar a quantidade, vocês olharem na figura, né, no prisma, a quantidade de lados para jogar na fórmula.
e, no caso das arestas, se ele pedir, ou das ventas. Ele vai definir na formulazinha e vocês vão encontrar na figura, tá bom? Não é difícil. Vamos para frente aí. Para calcular a área da base AB de um prisma, deve-se levar em conta o formato que apresenta. Por exemplo, se for um prisma triangular, a área da base será um triângulo. Ó, se for esse prisma aqui triangular, a área da base será um triângulo. Então, vamos aqui. Vamos já aplicar na fórmula para a gente ver. Ó, fórmula do prisma. Área do prisma. Área lateral. Para calcular a área lateral do prisma, basta somar as áreas das faces laterais no prisma reto, que possui todas as áreas das faces laterais congruentes à forma da área lateral E. Então, opa, Lelita, vamos ver aí como é que a gente poderia fazer com essa primeira figura. Vamos aqui para esse primeiro triângulo, ó. Prisma triangular, tá? Então, nós vamos calcular a área desse triângulo aqui, desse prisma triangular. Então, o que é que ele diz aqui? A área lateral. Se eu quero calcular a área lateral, ele diz o quê? Para calcular a área lateral do prisma, basta somar as áreas das faces laterais. Vamos voltar na figura. Quantas faces nós temos aí? Laterais. Eu não estou falando de base, não. Só laterais. Nessa primeira figura, nesse prisma triangular. 3, não é isso? Ó, uma, essa grande aqui. Aí tem a da lateral aqui, ó, 2. E a outra lateral aqui, ó, 3. Então, como é que a gente colocaria aqui, ó? A AL, que é a área lateral, é igual. Esse N é o número de lados, tá? Número de lados. E esse A é a face lateral. Então, qual seria esse valor que eu vou colocar aí? Nesse N, número de lados, tem quanto? 3. E face lateral? 3. Então, multiplica. Então, a área lateral aí seria 9. Aí no caso não pega nem a nona. Não, a base não. Tá? Já a gente vai ver com a base. Tá certo ali embaixo, tá bom? Aí é quando a gente faz a área total. Não pode usar a fórmula do volume. Pode também. E deve. Ó, aqui a gente está pedindo para calcular a lateral, a área lateral dessa primeira figura, tá? Desse prisma triangular. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos contar quantas laterais tem esse prisma. Tem 3. E qual é a face lateral? Quando é a face lateral? Só lateral. A gente está trabalhando só com lateral. Lele, de onde era que eu ia incluir as bases? Quando eu fosse calcular a área total. Aí eu conto base, eu conto lateral. Tá certo? Aqui ele quer só a lateral. Se ele quer só a lateral, eu vou só calcular quem está aqui do lado. Lele, então quer dizer que nesse prisma quadrangular aqui, vai ser 4 vezes 4. Exatamente. Nesse pentagonal, 5 vezes 5. Hexagonal, 6 vezes 6. Ok? Lateral. Tá bom? Aí já a área total. Para calcular a área total, eu vou já fazer exemplos, viu, gente? Não se preocupe não. Para calcular a área total de um prisma, basta... Não vai tocar. Deixa eu só dizer só aqui a área total. Ah, é. A fórmula. Para calcular a área total de um prisma, basta somar as áreas das faces laterais e as áreas das bases. Aqui, ó. Aqui nós vamos somar todo mundo junto. Só que aí tem a definição. Para a gente calcular a área total, vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a fórmula é essa. Total de área lateral mais 2 vezes a área da base. Tem esse 2. Tem esses 2 aí. Deixa eu só colocar. Só aqui, viu? Tá copiando, né, Maria? Deixa eu colocar aqui um exemplo. Não, mas eu só ia tirar da apresentação. Vou terminar isso. O exemplo é aqui nesse livro. Esse símbolo pequenininho é esse,
No A é um B. Tem aqui AB, quer dizer área da base. AB, tá certo? Área da base, AB. Outro quer saber desse aqui. Pronto, esse aqui eu não quero ainda não, né? Nesse aqui, ó, é AT, é área total. AL, área lateral. E AB, área da base. Ó, AL é a área da face lateral. AB, área da base. Lembrei de Guilherme aqui. Não, que eu vi aqui sendo constante tangente, eu não lembrei de ti. Ó, só voltando aqui, gente, na parte, ó. Ei, só faltava. Desculpa. Pronto, obrigado. Ó, eu quero que vocês identifiquem, ó, qual desses prismas aí é o que eu estou falando aqui, viu? Qual desses prisma aí? Se é um prisma triangular, quadrangular, pentagonal. Ele diz aqui, de acordo com o polígono de base, um prisma reto cuja base seja um polígono regular de 6 lados. Qual seria esse polígono? Esse prisma. Isso, prisma regular hexagonal. Muito bem. E se ele tiver 8 lados? Seria que prisma? Octogonal. E 10 lados? Que aí não tem. Decagonal. Tá certo? Vai de acordo com o total de lados. Sim. Deixa eu olhar se dá para me pegar. Você convive na merenda? Não, mas eu acho que hoje não, já tá? Sim, os primeiros estão dando nas cadeiras do bebê. Sim. Aí acabou de ter festa. Eu vou colocar outro para vocês. Mas do lado da mesma muda a média para espanhol para dar para o outro. Deixa eu colocar aqui o outro, tá, gente, para vocês. Nem quando está com isso que eu quero mais. Eu já fiz isso. Foi isso que sim, né? Pronto, não vai 3 para mim mais casar com os dois calmos. A primeira mulher, você vai ficar aqui. Eu digo, não. Eu não vou marcar não. Pronto, ó, gente, esse slide aqui já é o slide completo. Foi, mandei. Eu mandei o outro também, tá? Aqui o assunto, que é prisma de pirâmide. Pronto, então aqui são os conceitos básicos que vocês precisam entender, né? O que é um polígono, primeiramente, é uma figura geométrica plana, cujo contorno é fechado, formado por segmentos de retas que são seus lados. Tem aqui o que é vértice, que vocês já me disseram, o que é aresta. O que é um paralelograma? Quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos, que é o caso da pirâmide ou do prisma?
Quadrilátero porque tem dois pares de lados paralelos. A prisma tem, né? Mas a pirâmide não tem dois lados paralelos, não? Dois lados paralelos. Porque assim, a pirâmide ela é assim, né? Concordam que a pirâmide é assim? Então ela vai ter dois lados paralelos, um ao lado do outro, assim. Tipo aqui, ó. Ó, aqui vocês estão vendo o prisma triangular? Tem um paralelo aqui, ó. Aqui e aqui. Na base, tá vendo? Em cima e embaixo. Não são paralelos? Aí aqui na lateral, são paralelos também? Não. Já esse aqui, ó. Base e base, são paralelos? Sim. E nessas laterais aqui, ó, são paralelos? São. Então, assim, nem todos os prismas são. Entendeu? Aí você vai analisar cada um. Esse triangular, né? Não? É, ó, da base. Não, mas aquele assim, ó. Mas não são assim, ó. Um aqui. Ó, o paralelo tem que ser assim, ó. Ele não pode estar tocando. Entendeu? Assim, ó. Tá? Você for uma pirâmide com base quadrada. Eu já vou deixa eu botar aqui pra fazer. Ai. Já vai fazer muito. Tem lados paralelos? Lados paralelos? Não, é porque assim, para arrumar. Ó, dê uma olhadinha só na parte dos prismas. Porque aí. Mulher. Deixa pra outra.